Ele é jornalista, roteirista, escritor e poeta. Na Dica Paulinas de hoje, eu converso com José Rabal, autor de vários livros infanto-juvenis da Paulinas Editora, e que hoje vai falar sobre o livro Da Vinci das Crianças, da coleção Clássicos do Mundo. José Rabal, como vai? Tudo bem? Tudo bem, nós estamos aqui novamente. É uma satisfação estar com você, Paula. E é uma satisfação recebê-lo sempre. Muito obrigado. E vamos falar do Da Vinci das Crianças. Isso. Então, aproveitando, eu queria pedir para você falar sobre a coleção Clássicos do Mundo. Você tem várias obras que são dessa coleção Clássicos do Mundo, né? Queria que você falasse um pouquinho da característica dessa coleção. Sim. O que é Clássicos do Mundo? A Clássicos do Mundo tem duas séries. Tem a série juvenil e a série infantil. Ela pega livros clássicos da grande literatura universal e faz adaptações, mas não é um resumo do livro. Por exemplo, pega a história de Romeu e Julieta, não faz um resumo da história de Romeu e Julieta. Constrói-se um outro livro inspirado na peça de Romeu e Julieta. A mesma coisa acontece com os demais livros da coleção. É uma releitura. É uma releitura, você falou tudo certinho, é uma releitura mesmo. É uma nova obra a partir da obra clássica. Isso não é nada demais. Para ser sincero, o próprio Shakespeare, quando fez a peça Romeu e Julieta, ele fez uma releitura de uma novela que existia há 100 anos antes, chamada Romeu e Julieta. Então, essa coisa do imitácio, né? Da imitação, a imitação que procura ter uma qualidade diferente, é isso a Clássicos do Mundo. E nós temos lá toda uma série de obras. Nós temos desde o Dom Quixote das Crianças, tem o Romeu e Julieta, Sherazade das Crianças, que é um livro lindíssimo, tem o Lazarilho de Tormes e tem o Da Vinci das Crianças, que é um livro que traz histórias do próprio Leonardo da Vinci. Inspiradas nessas histórias, vai se contando a vida do Leonardo. Então, e como que você apresenta Da Vinci das Crianças para as crianças? Bom, o que eu sei é o seguinte, este livro, é muito difícil um escritor falar isso que vou falar agora. O Da Vinci das Crianças, este livro, eu, sem desprezar os meus outros livros, porque a gente gosta de todos os filhos, eu confesso que eu acho o livro mais bonito que eu já escrevi. E é um livro que me exigiu muito. Há 20 anos, ou pouco mais de 20 anos, que eu pensei, comecei a ter vontade de escrever uma biografia de Leonardo da Vinci. E a oportunidade surgiu neste livro. Neste livro, eu misturo a própria vida do Leonardo com histórias, fábulas, contos que o Leonardo escreveu. Então, o livro começa o próprio Leonardo ditando. Ele diz, sou Leonardo, Leonardo da Vinci, o inventor. E aí ele vai contando a história desde que ele nasceu, como é que ele pintou os primeiros quadros, como é que ele optou por ser um artista, até a velhice dele, porque ele está falando quando ele está lá velhinho, perto de morrer. Na verdade, é uma autobiografia do Leonardo. E a cada momento eu insiro no meio dessa narrativa do Leonardo contando sua própria história, sua própria vida, eu insiro uma fábula, um conto que o Leonardo escreveu, reescrito por mim, relido por mim. Às vezes eu mudo o conto do Leonardo, né? Às vezes eu mantenho mais ou menos a estrutura do conto, mas esse conto a cada momento tem a ver com o momento da vida do Leonardo. Então, além disso... É uma releitura, né? Como a gente estava comentando. Mudou alguma coisa na sua forma de apresentar? Muda sim, muda porque toda releitura também é um ato de criação, né? Uhum. A gente é como você pegar, por exemplo, um romance e transformar num filme, ou transformar numa ópera, ou transformar numa novela de televisão. E isso a gente pode fazer de livro para livro, como eu próprio disse, o Romeu e Julieta de Shakespeare é uma releitura de um Romeu e Julieta escrito há 100 anos passados por um escritor italiano. Então, fala um pouco dessa diferença em Da Vinci das Crianças. A diferença é o seguinte, é que, na verdade, é uma autobiografia do Da Vinci. É o Da Vinci contando sua própria vida. Certo. E, engraçado, com um sotaque de um homem velho contando a sua vida. Há uma coisa que me intriga muito quando eu escrevi esse livro.
Esse livro não foi escrito, esse livro foi ditado. Todas as frases dele, antes de eu digitar e colocar na tela do computador, eu ditava. Essa frase inicial, sou Leonardo, Leonardo da Vinci, o inventor, eu só registrei no monitor do computador depois que eu falei. E o mais curioso é que eu falava com voz de velho. Eu não falava com essa minha voz de José Arrabal. Você entrou no personagem. Entrei há muitos anos, sabe? O Leonardo da Vinci era quase que, digamos assim, uma coisa... Ele é tão gigantesco, ele é tão super-homem, no sentido assim, de homem de cultura, que a gente que gosta do conhecimento, a gente vê o Leonardo assim como o modelo dos modelos do homem do conhecimento. Quando eu comecei a escrever uma história de Leonardo da Vinci, que não é propriamente este livro, era um outro livro, mas uma biografia também, eu fui para Iriri, uma praia do Espírito Santo. Me isolei lá em Iriri com uma série de livros sobre Leonardo e sobre o Renascimento italiano, a época em que o Leonardo viveu. E eu, de manhã, eu acordava, tomava um café, ia para a praia e ficava pensando que eu ia escrever, né? Ou pensando no que eu havia pesquisado no dia anterior. Depois eu voltava para casa, tomava banho, ia almoçar e à tarde eu escrevia. Um belo dia, no meu almoço, o rapaz da lanchonete, que é meu amigo desde a infância, porque eu conheço essa praia desde garoto, ele virou para mim e falou assim, José Arrabal, você fica andando para lá e para cá na praia, mas com quem que você fica conversando? Eu olhei para ele e falei, eu não fico conversando com ninguém, eu estou sozinho. Ele disse, não, você fala o tempo todo e gesticula. Eu olhei para ele e disse, bom, então é com Leonardo da Vinci. E realmente eu ficava falando sozinho, né? É uma coisa meio... Porque o homem é gigantesco demais. Eu acho que todo ser humano, ele tem que conhecer a vida do Leonardo. Não só conhecer a Renascença, a época em que o Leonardo viveu. Não só a arte, como também a vida, né? A vida. Ele foi cientista de tudo. Ele não foi só apenas um artista. Ele pesquisou todos os ramos da ciência. Ele inventou coisas que hoje existem, mas na época nem se imaginava possível existir. Ele era um homem obcecado em trabalhar, né? E ele fazia comentários sobre o futuro. Por exemplo, em pleno século XV, ele prevê o telefone e a televisão. Ele diz num escrito dele, um dia os homens falarão uns para os outros à distância. Ele era um homem que tudo, ele diz assim, em tudo há ciência. A natureza é a grande mestra. E estudava ótica, agronomia, botânica, medicina, hidráulica, todos os ramos da ciência ele pesquisou, ele escreveu a respeito. E pintava quadros, fazia esculturas e escrevia. Há uma suposição que ele tenha escrito por volta de 600 mil páginas, anotando pesquisas científicas e artísticas. Ou seja, o Freud disse que ele era um homem que julgava toda a libido, na linguagem vulgar, toda a tesão, em cima dos estudos de ciência e arte, como se aquilo fosse um prazer quase que sensual, quase que erótico. Ou seja, ele não tinha ninguém, ele não tinha esposa, ele não amava ninguém. Ele era apaixonado pelo que ele fazia, pelo que ele fazia, ele era apaixonado. E nesse sentido, eu acho importantíssimo conhecer a vida desse homem único, que foi talvez o maior homem da humanidade ligado ao conhecimento, às ciências e às artes. Foi poeta. E nesse livro, ele foi escritor. Ele dizia que ele era inventor e que a mais fácil invenção era contar histórias. E ele disse, por quê? Porque basta recordar. E neste livro eu incluo as histórias que o Leonardo contava, ao lado da grande história que é a vida dele. Há uma coisa muito curiosa nesse livro. Cada quadro do Leonardo, neste livro, tem a explicação direitinho do próprio Leonardo, dizendo como ele pintou a Santa Ceia, por que ele usou as tintas tais, como é que ele achou as caras dos apóstolos. Não, olha que maravilha. Por meio desse livro, você poder proporcionar
né, ao jovem, ao adolescente ou a criança, né? Aí a gente tem que até saber qual que é a idade, né? Em que ano na escola é legal a criança ler, porque imagina conhecer a história de Da Vinci por meio dessa obra, que deve ser uma delícia. Eu acho mesmo, sabe, não é à toa que eu considero essa obra a obra mais importante que eu escrevi, esse Da Vinci das Crianças. Embora eu diga que não é só das crianças, é uma obra para qualquer pessoa. Porque é uma obra que vem desde o Da Vinci criança, ele conta o nascimento dele, né? E ele vai, o nascimento, a vida de criança, a vida de jovem, a vida de adulto, até a vida de velho. Então, nesse sentido, o livro é para todas as idades. Mas eu acho que um menino de 9 anos já pode ler esse livro na escola. E acho importante ler, porque ele é um livro não apenas para literatura, não apenas para arte. O menino vai encontrar aqui, ou a menina, noções de ciência, noções de biologia, noções de física, noções de economia, noções de engenharia, porque o Leonardo vai falando de tudo que ele pensou. Num dado momento, ele imagina uma ponte sobre o Bósforo, o istmo que separa a Ásia da Europa, porque ele queria fazer uma ponte ligando o Ocidente ao Oriente. E cada trabalho dele é contado nesse livro de uma maneira muito afetuosa, porque é ele, Leonardo da Vinci, recordando a sua vida. Eu não sei, eu tenho uma paixão por esse livro, Da Vinci das Crianças. Eu até intitularia esse livro Autobiografia de Leonardo da Vinci. Eu tenho uma paixão porque agora mesmo eu estava lendo um fragmento, antes de começarmos a entrevista, e o fragmento me emocionou tanto, 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 que quase que me vieram lágrimas aos olhos. Lê para mim. Ah, eu leio, sim, eu leio. É o fragmento final do livro, bem final. É uma das histórias do Da Vinci, né? O livro termina com uma história dele, ele falando que ele está perto de morrer, né? Aí ele conta essa história. De pé, no rochedo de seu antigo ninho, eis que a velha águia entendeu que chegara a sua vez de partir. Mirou a vastidão do vale onde sempre se alimentou. Alimentada, pôs-se a voar no sentido do infinito. Após alcançar seu destino, a velha águia perguntou a Deus qual a mais feliz das criaturas. A bem da verdade, respondeu Deus, confesso que não sei. Respondeu Deus inquieto. Jamais imponho a felicidade a quem eu crio. Deixo por conta do livre-arbítrio de cada um, prosseguiu o Senhor Criador reticente. A águia, insatisfeita com a resposta, ousou. Mas e daí? Qual a mais feliz das criaturas? Teimou a águia junto de Deus. Bom, se quer a melhor resposta, paciente completou Deus. Daqui do céu eu vejo e desconfio que a mais feliz das criaturas é o galo. O galo, sim. O galo porque ele canta todas as manhãs ao despertar. Ele acorda cantando. Com a música do galo, ele alegra o sol que nasce. Pode ser o galo a mais feliz das criaturas. É bonita essa história, né? É verdade. Deus dizendo que o galo é a mais feliz das criaturas porque ele acorda cantando. Sei lá, é tão bom acordar cantando, né? Acordar feliz, né? É verdade, é muito bom. Outro dia eu acordei... Parabéns, muito poético, muito bonito. Outro dia eu acordei e fui tomar banho. Aí eu comecei a cantar enquanto eu tomava banho, né? Eu parei assim, falei, gente, eu devo ter sonhado alguma coisa muito boa para poder acordar, tomar banho e cantar. Inspirado, né? Inspirado, né? É isso aí. Esse é o Da Vinci das crianças. Olha, honestamente, eu estou conversando com você aqui, mas eu fico muito emocionado, porque eu levei 20 anos querendo escrever um livro a respeito de Leonardo da Vinci, uma espécie de homenagem, de respeito. Você pensou o livro há 20 anos atrás e escreveu em quanto tempo? Ah, não, eu escrevi, eu acho que eu levei uns 8 meses escrevendo. Mas antes de escrever, eu acho que eu li uns 15 livros a respeito do Leonardo. Muita pesquisa, né? Muita pesquisa. Biografias do Leonardo, eu li
5. Uma delas muito grande, de um escritor russo, uma biografia de 600 páginas, chamado O Romance de Leonardo da Vinci. Olha, existe, você leu várias biografias, existe algo em alguma delas que não bate? Todas as biografias que você leu, todas elas... Ah, sim, há muitas divergências, há muita polêmica. Até hoje há polêmicas, cabe a gente escolher, né? Há aqueles que dizem, por exemplo, que a Mona Lisa, o principal quadro do Leonardo, é um autorretrato com ele vestido de mulher. Há outros que dizem que não, que a Mona Lisa é uma senhora da aristocracia de Florença que o marido contratou para o Leonardo pintar. É a minha opção, né? Há uma série de divergências a respeito de pinturas que existem, porque naquela época os pintores trabalhavam em oficinas. E muitas vezes um pintava um quadro pela metade e vinha um outro e terminava. Então, por exemplo, existe um quadro do mestre do Leonardo, que é o Verrocchio, em que há um anjo nesse quadro que destoa dos demais desenhos. E aí todo mundo diz, esse anjo foi o Leonardo que pintou quando ele tinha 16 anos, 17 anos. Há uma estátua do Davi, feita pelo Verrocchio, que alguns historiadores dizem que quem posou para aquela estátua foi o Leonardo quando ele tinha 18 anos. E realmente é muito curioso, porque a fisionomia dessa estátua do Davi, feita, é uma estátua de bronze, uma estátua pequena, não é uma coisa muito grande, tem menos de 1 metro. Né? O Davi, o deus Davi, não, Deus não, o rei Davi, com a funda para derrotar o Golias, né? E essa estátua do Verrocchio, né, do mestre do Leonardo, do professor dele, é curioso que o rosto se parece um pouco com o rosto da Mona Lisa. Então, há lógica dizer que o Leonardo pintou um pouco o rosto dele na Mona Lisa. Mas eu não gosto disso, não. Eu prefiro dizer que... Porque existiu uma senhora em Florença que é a imaginada senhora que posou para ele pintar a Mona Lisa. Há uma série de discussões a respeito do que ele deixou escrito. Por exemplo, hoje, das páginas que ele deixou escrito, acho que tem apenas nos museus umas 60 mil. Nossa. Mas há uma hipótese de que ele deixou escrito por volta de 600 mil páginas, que são chamadas de códex, em que ele discute vários ramos da ciência, das artes, ele também conta da vida dele, né? E dizem que essas páginas podem estar perdidas em alguns museus da Rússia, da antiga União Soviética. Porque, numa época, ele morreu e esses papéis ficaram com o discípulo dele, que acompanhou até o fim da vida, que se chama Francesco Melzi. O Francesco herdou tudo, não os quadros. Ele herdou todos os documentos do Leonardo. Ele levou para a casa dele, para a casa do Francesco. E, quando o Francesco morreu, o filho do Francesco, que não dava valor àquilo, vendeu aquilo para um mercador russo que levou carroças e mais carroças de documentos do Leonardo, mas ninguém sabe onde estão. De vez em quando se encontra um. Outro dia eu li no jornal que eles encontraram um quadro com o rosto de uma dama, e essa dama, eles supõem ter sido pintada pelo Leonardo. Eu queria que você falasse um pouquinho da ilustração. Sim, isso é outra bênção do livro. É outra bênção que eu tenho que tirar o chapéu e agradecer também. A ilustradora é a Rosana de Moraes, ou seja, a Anazur, ela assina como Anazur, que é o contrário de Rosana, né? Ela fez uma obra lindíssima. Ela pegou pinturas do Leonardo e fez releituras de pinturas do Leonardo. Foi uma ideia sua, vocês? Não, foi dela. Ela fez momentos dos quadros de Leonardo de maneira inusitada. Num dado momento do livro, você vai encontrar a Mona Lisa montada num unicórnio. Olha. Cavalgando um unicórnio, porque nesse capítulo eu conto a história da Mona Lisa, de como é que o Leonardo pintou a Mona Lisa, e conto também uma das histórias do Leonardo, que é sobre um unicórnio, um cavalo com um chifre só, e que o Leonardo, quando era garoto, ele imaginava que existia no bosque da aldeia dele.
Algum e-mail para contato? joserrabal@uol.com.br. joserrabal@uol.com.br. Podem escrever, serão sempre atendidos. É uma grande satisfação de todo escritor receber uma opinião, uma mensagem de um leitor. Porque é um amor de distantes, né? Eu estou aqui e alguém pode estar me lendo e gostando, né? E eu não conheço esse alguém que está gostando de um livro meu, né? E eu prefiro interagir com quem lê é uma forma de você estreitar um pouco, né, o laço do escritor com quem lê. Eu sempre faço isso. Enquanto eu vou escrevendo, eu vou mostrando que eu vou escrevendo para algum leitor amigo, né? E então, olha, sua opinião. Lê o livro do José Rabal, manda e-mail para ele, fala o que achou do livro, joserrabal@uol.com.br. uol.com.br. Muito obrigada pela presença. Obrigado mesmo, tudo de bom, tá? Eu conversei com José Rabal, esse grande escritor, poeta e artista. Se você quer conhecer mais sobre o conteúdo dos livros dele, ligue para 0800 70 181 ou entre no site www.paulinas.com.br. Obrigada pela companhia e eu espero você no próximo Dica Paulinas.